Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do S-Tech Podcast. Mais uma vez trazendo um convidado do meu dia a dia, do meu ambiente. É cliente, é amigo pessoal. Vou ter o prazer de estar aqui com ele nesse bate-papo. Seja bem-vindo, Adalto. Se apresenta aí para o pessoal, fica à vontade. Boa tarde, obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com você e trocando uma ideia, batendo um papo direcionado ao seu público. Legal. Fica à vontade de falar um pouquinho quem que é o Adalto, o momento que você vive hoje. Queria que você trouxesse, né, essa sua bagagem ali, toda essa expertise, né? A gente vai focar bastante em logística no nosso bate-papo, você é especialista Sim. no assunto. Vamos falar de tecnologia também ao longo do nosso bate-papo. Mas agora é o momento para você... Eu sei quem é o Adalto, né? Eu sei de toda a sua trajetória, o que você desenvolve no seu segmento, mas a palavra é sua agora. Então, bacana, é difícil a gente falar da gente mesmo, né? Mas estou no mercado de logística há mais de 30 anos, né? Comecei em empresas de indústria, fabricante de equipamento, isso em 87. Em 90 eu dei uma virada de mesa, eu era comprador, né? Era estilingue e virei vidraça, né? Passei a trabalhar na empresa de transporte. E de 90 para cá é bastante história aí, né? Comecei no comercial, como vendedor, depois a gente foi desenvolvendo a carreira de vendedor para supervisor comercial, para gerente comercial, para diretor comercial. No meu segmento, que é transporte de cargas especiais, super pesadas, trabalhei em empresas, os grandes players do mercado. E depois, há 10 anos, eu abri a minha empresa, mais voltada a princípio à consultoria para o mercado, mas a operação não me deixou fugir. Então, eu era consultado para a operação e, então, além da consultoria, acabava assumindo a operação em si, a execução. Então, fiscalização, consultoria, depois a execução. E estamos aí, Todo o há 10 anos e batalhando aí, desenvolvendo o mercado e Então, tentando buscar novos caminhos. são 30 anos de logística, então. 30 anos de logística. Então você fala ali que nos anos 90 você atuou muito como comercial, time comercial, tanto como vendedor, começando ali, depois supervisionando times. Como que era o mercado de logística nesse período, né, nos anos 90? A área de transporte, né? A gente fala de logística, mas vamos falar que é transporte, né? Porque a logística é algo bastante amplo. É um Envolve universo, supply né? chain, suprimentos e tal. Mas vamos falar do transporte, né? Logística, mas o segmento de transporte. Ele sempre foi atrasado, né? Sempre foi atrasado, porque qual a história de uma empresa de transporte? É aquele cara que comprou um caminhão, foi trabalhar e foi crescendo, comprou o segundo, terceiro, quando ele veio está com 5, 6 caminhões. Virou uma transportadora. Virou uma transportadora e vai crescendo sem organização nenhuma. E até por ele ter que trabalhar, tal, não tem tempo de buscar um conhecimento. Então, o conhecimento é a vida. Né? O aprendizado dele é no dia a dia, tem que na carregar. experiência. Ele tem uma experiência enorme, mas pouco conhecimento, pouca formação. Né? E a área de transporte não é uma área que, até por questão de remuneração, questão de crescimento, enfim, desenvolvimento, não é uma área que atrai profissionais ou que atraem cérebros para poder trabalhar. Sim. Então, é um gargalo, desafio. sempre foi um desafio a questão da mão de obra. E existe essa dificuldade de fato. Então, isso em 90, mas assim, hoje não está tão diferente. Melhorou, mas você não percebe uma mudança radical. Então, mas continua, as dores continuam as mesmas. Legal, mas engraçado que você falou que trabalhou em grandes players do mercado. Mesmo em grandes players, o cenário era esse. O segmento que eu trabalhava, que é carga superdimensionada, carga extra pesada, é um pouco diferenciado, porque o vendedor, por exemplo, já não era um vendedor, era um vendedor técnico que ele tinha que ter outros conhecimentos, né? Porque envolve, por exemplo, engenharia, esse tipo de transporte sem ter uma engenharia por trás. Não. Então você tem uma formação, você tem um pessoal, você consegue atrair uma mão de obra um pouco diferenciada. Então, para ficar claro para o pessoal em casa ali, quem está acompanhando, quando fala logística, transporte, né, todo mundo associa a levar alguma coisa e é simples, é só carregar. Esse tipo de transporte que você está falando, então, é um transporte mais específico que
que envolve, você acabou de falar, engenheiros, então envolve projeto, cálculo, precisa de pessoas Sim, qualificadas para fazer esse tipo de transporte. sim. O que difere o transporte tradicional, na logística de você colocar uma carga qualquer dentro de um caminhão, de uma Kombi, uma picape que seja, para esse tipo de transporte? Só para ficar claro, eu conheço um pouco do Sim. segmento, porque estou inserido no universo de transporte também, mas só para deixar claro para o pessoal essa diferença. O transporte convencional é um transporte ponta a ponta, porta a porta. Você tem a fase do carregamento, entrega, você tem que ter esse controle, você tem que ter um gerenciamento de risco, evidentemente, né? Você tem que ter uma coleta de dados para você formar depois um planejamento dentro da sua atividade, daquela rota, para você poder dimensionar se o seu custo está legal, o que você planejou em termos de rota, em termos de time, se está adequado, mas ok. Agora, o transporte de carga pesada, você tem que, além de ter tudo isso daí, Sim. né, são cargas que você, às vezes, exige desvio de trajeto, você tem uma passarela, você tem que saber se tem desvio, às vezes você está com a carga, a gente chama de interferências aéreas, né, que pode ser passarelas, viadutos, semáforos, placas de sinalização, que você precisa desviar ou remover, ok? Isso em questão de interferência aérea. Se for capacidade portante, que a gente chama capacidade portante das obras de arte, o que é obras de arte? São as pontes dos viadutos. Então, dependendo com o peso que você tem, você precisa saber se aquela estrutura, que a obra de arte, tem capacidade suportante, capacidade portante, para você transpor ela. Sim. Então, você tem que fazer um cálculo de engenharia, por exemplo, para analisar se aquela estrutura vai aguentar o peso que você vai passar. Sim. Então, você vai vendo a dimensão. Se você tem uma carga comprida, você tem uma questão de viabilidade geométrica, né? Faz curva, você precisa ver o raio de curvatura. Você está com uma peça de 50 metros de comprimento, vou fazer uma curva. Preciso saber se vai dar o raio. Então, você tem que ter um preparo anterior à execução, para fazer esse levantamento, para você definir a sua rota. Definida a sua rota, você prepara um novo estudo, né, que a gente chama de HUD Survey, e você segue ela. Claro que sempre supervisionando. Então não é simplesmente pegar algum item ali, colocar em cima do Não, caminhão e levar. não. Então, tem situações que você precisa remover placa semafórica, placa de sinalização, semáforo. Isso é o mais simples. Isso aí Sim. acontece no dia a dia, levantamento de fiação aérea, isso aí é tranquilo. Mas existem situações extremas que você precisa levantar uma passarela, levantar um viaduto, Bem daí complexo. começa a complicar. Sim. Né? Começa a complicar. Então, a gente tem vários cases aí que, por exemplo, perto nosso aqui da região, no quilômetro 18 ali da Imigrantes, nós tivemos que fazer um levantamento de uma passarela e deixar na calçada para as cargas poderem passar, que era um carga com 6,30 de altura. Certo? Então, imagine o E envolvimento. como que funciona a legislação em relação a isso? Tem algum órgão público, governamental que acompanha esse tipo de operação? Tem, tudo é regulamentado pelo CONTRAN, né, e você tem os DERs estaduais e o DENIT, que é o federal. Então, você tem que tirar o que a gente chama de AIT, que é a Autorização Especial de Transporte, para poder transitar com esse tipo de carga. Então, eu fazendo analogia com a sua fala para o meu segmento, tecnologia, dados, processos, se tudo isso não tiver controlado, não tiver todo mundo envolvendo, sabendo que cada personagem faz o seu papel ali numa determinada etapa, não funciona as coisas, né? Porque pelo que você está me trazendo, é uma cadeia muito complexa. Não é simplesmente eu colocar a carga e vou levar lá para o Nordeste, para o Norte. Não é complexo e assim, quando eu iniciei com o segmento de transporte, é um segmento meio atrasado, no nosso segmento existe uma falta de banco de dados. Legal. Aí é minha área. Então, existe uma carência de banco de dados, né, que não são atualizados. Aí você faz uma consulta no DENIT ou no DR, por determinada estrada, porque você primeiro tem que submeter a aprovação deles. Sim. Quero passar com uma carga com essa dimensão, comprimento, largura, altura e peso nesse trajeto. Muitas vezes eles não têm mapeado, ou no banco de dados dele, qual a altura das obras de arte, a altura da passarela. Ou tem, mas não está tão atualizado. Ou né? tem, não está atualizado. Né? Daí que você tem que fazer? Você tem que correr todo o trajeto e fazer as medições. Você faz todo o trecho. Todo o trecho anteriormente,
É um custo vai a medir mais na ponte, sua operação. vai medir ponte, viaduto por viaduto, passarela a passarela, sinalização, tudo, que é o estudo de viabilidade que nós chamamos. E acaba virando um custo a mais para você como custo, operador. É um custo enorme, porque um custo gigantesco, porque você tem que pôr 2 pessoas, não pode ser uma pessoa só. Sim. Aliás, é uma norma, você tem que ter 2 pessoas, porque enquanto uma está cuidando da sinalização determinada, o outro está fazendo a medição, né? Você tem que fazer o relatório fotográfico, você tem que ter um engenheiro para aprovar, depois para assinar. E dependendo do trajeto, você demora aí 2, 3 dias para percorrer 200 quilômetros. 200 quilômetros. Então você já está me trazendo aí uma ideia que tecnologia conseguiria ajudar nesse aspecto já. Um ponto, Conseguiria muito, por exemplo, um exemplo, se a gente tiver um equipamento que eu tiro uma foto de uma passarela, eu consigo medir a altura, não preciso ficar lá embaixo correndo o risco de ser atropelado ou causar algum acidente, tecnologia resolveu o problema. Já mitigou que é fazer a operação. Mitigou e além de eu armazenar essa informação para um banco que eu vou disponibilizar, não só para minha empresa, eu posso... Exatamente. Inclusive, batendo um papo, semana passada, inclusive, com alguns colegas, que eu comentei com eles sobre a questão da tecnologia no nosso segmento, não no segmento do pesado, mas no segmento do transporte geral. Eles tiveram a ideia, falei, caramba, não tem nada, não tem banco de dados, não tem nada, se a gente conseguisse mapear, criar um banco de dados para essas rotas todas, que a gente pudesse consultar com facilidade, eu falei, pô, legal, é uma ideia. Sim, é uma ideia. É uma ideia. O desafio tem alguns desafios, é óbvio, né? Um pouco de braço, né? Tecnologia e a extensão do nosso país, né? A gente tem a extensão geográfica muito grande, né? Do país e também eu acredito, não sei, posso estar falando besteira, mas a legislação no seu segmento vai por região também, não é algo nacional, ou eu estou falando besteira? Não, faz sentido. Porque além de você obedecer o DENIT, que é uma legislação federal, você tem que obedecer o DR, que é estadual, e cada estado tem suas particularidades. Mas assim, tem viabilidade de fazer esse banco de dados, porque ocorre o seguinte, você não vai fazer do país inteiro. Sim. O principal gargalo é que se concentra na saída dos fabricantes. Sim. Então, se você pegar as localidades onde tem os grandes fabricantes, por exemplo, Ribeirão Preto, região do Sertãozinho, Piracicaba, legal, né? Lá no sul, região de Porto Alegre, enfim, você pegar, identificar onde estão... Começar no gargalo. Isso, né? Jaraguá do Sul, que tem lá um grande fabricante, no ABC Paulista. Você pegar essas rotas, você define as rotas do ponto de saída. Então, você vai localizar, umas 15, 20 rotas, mas o cerne da questão está na saída. Depois que você pega a rodovia em si, fica mais tranquilo. Sim, não tem que estar parada, não tem tanto obstáculo. Isso. Mas, e você também identificar onde são os investimentos. Você tem, hoje, os maiores investimentos que demandam esse tipo de equipamento estão no Centro-Oeste, né? Sim. Em função das grandes empresas aí de energia, né? Empresas geradoras de energia, que elas demandam esse tipo de equipamento. Então, você pode definir também onde estão esses investimentos e fazer esse estudo prévio. Sim. Tem que ter um pouco de vontade, né? E tem que alguém que abraçar essa ideia aí, quem sabe a gente desenvolve mais um pouco essa conversa. Vamos conversar no bastidor aí que dá negócio, né? Isso aí. A gente fala que sempre é bom ouvir problemas, eu falo que a STEC só sobrevive e tem crescimento e continuidade, aumento de time, porque tem problemas de negócios. Problemas, assim, no bom sentido, mas oportunidades de melhoria, a gente melhorar um processo. Porque eu acho que quando a gente busca o próximo passo ali, a perfeição, seja em qualquer segmento, a gente tem que estar nesse ciclo contínuo buscando melhoria. A gente ter um melhor resultado, seja... Estou falando no ramo empresarial, mas para nossa vida também, né? A gente tem que estar nessa busca constante do melhor, do próximo passo, né? Mas voltando aqui para o assunto. Então, anos 90, carreira ali dentro do time comercial, dentro do ramo logístico. Vendedor. Malinha na mão, sapato do Cabras e bater lata. É isso aí. Então, ficou quanto tempo nessa jornada? Vendedor? Não, eu nunca deixei de ser vendedor. A gente que entra para o comercial e a gente vai crescendo, mas no fundo, a gente sempre é um vendedor. Né? Eu sou um vendedor. Com muita honra, com muita honra. Mas eu fiquei 5 anos, inicialmente 5 anos, como vendedor. Sim. Início de carreira. É que fazia uma mescla de vendas, como a gente vendia, era uma venda técnica, tinha que vender e acompanhar. Então tem uma mescla de comercial com operação. Você ia aprendendo os dois.
ia desenvolvendo os dois. Mas 5 anos depois passei para cargo gerencial. Mas nesse período todo, você então visitou empresas de diversos portes dentro do segmento logístico, acho que do menor ao grande player, passou por todos os mercados, regiões distintas do país? Do segmento logístico e do segmento industrial, porque... O cliente final, Porque né? é o cliente, né? Então, como o nosso cliente é mais variada segmentos industriais, bens de capital, indústria automobilística, indústria de autopeça, indústria química, petroquímica, Sim. comunicação, alimentício. Então, muitas vezes a gente fazia transferências de fábricas, que era mudança de fábrica. Sim. Então, e o cara queria a solução turnkey, o cara queria pegar a fábrica dele aqui, transferir para alguma cidade e montar as máquinas. Então, o que envolvia? O desligamento, o eletromecânico, a desmontagem, a embalagem, o carregamento, o transporte, a descarga, posicionamento da base, a montagem e o startup da Sim. máquina. Então, percebeu que você tinha que ter um conhecimento amplo de cada atividade, da cadeia, para você poder até gerenciar esse contrato. E isso demandava você viver dentro das fábricas para você identificar, fazer o seu orçamento e estar trabalhando, estar acompanhando a operação. Então, a vivência foi enorme em várias empresas, conhecendo a produção do pessoal. Tal. Rodou o Brasil todo? Coisas bastante curiosas. Rodei. Acho que só das capitais, eu acho que das capitais, não, eu conheço todas. Todas? Está difícil lembrar de uma que alguma capital que eu não tenha conhecido. João Pessoa. Não, João Pessoa não fui. Não teve o prazer de conhecer João Pessoa, mas o resto do Brasil... Eu vou lá ainda, mas a passeio. A passeio. Mas, trabalhando, não. Mas é legal você trazer, né? Trouxe toda essa cadeia, o nível de complexidade que às vezes quem está em casa não tem essa percepção, quem não é do segmento, né? Quem não está no dia a dia, envolve muita coisa. E você trouxe um ponto que eu acho muito fundamental dentro de tecnologia também, que são processos. Porque você falou uma cadeia ali que tem que existir todo o controle, né? E você mesmo no começo do bate-papo trouxe que meu segmento é um pouco atrasado no que diz respeito a processos, tecnologia, o uso disso a favor da operação. Nessa jornada toda aí, nesses desafios, como que era seu dia a dia em relação a processos? No início? Papel. Sempre foi papel. Checklist no papel. No começo, lá em 90, você não tinha. No meu começo era máquina de escrever, era máquina de escrever, uma Facite, ou Olivetti, calculadora eletrônica, ou enfim, ou aquela de papel ainda, com o rolinho, né? Não é da minha época. Não é, né? Então, foi interessante que eu tive o prazer, de conhecer a máquina de escrever, a calculadora, telefonar era telefone, em casa ou na rua era orelhão, e eu tive acompanhar esse crescimento, essa mudança tecnológica. Então, Sim. Eu sou de uma geração que eu vivenciei, estou vivendo, aliás, né? Uhum. Essa transformação digital, Sim. que é um negócio fantástico, assustador, inclusive, né? Assustador, inclusive. Né? E para minha geração, a dificuldade é se adaptar ainda, né? Sim. Tentar se adaptar, mas a gente vai trabalhando para que isso aconteça. Mas lá atrás era isso, era na máquina de escrever, no caderno, na calculadora, o orçamento era no caderno. Tudo papel, tudo... Para caderno mesmo, para você fazer orçamento, você ia item por item, rascunhando, né? Se era um orçamento complexo, você usava 10, 15 folhas de caderno. É que você não é da sua época, mas é mais ou menos igual quando o pessoal fazia imposto de renda com tabloide. Você pegava um tabloide lá e ia preenchendo o caderninho do imposto de renda, né? Era a mesma situação, era dessa forma. Depois, com o advento da tecnologia, graças a Deus chegou o Windows aí com o Excel. Hoje a vivência, para você ter uma base, é o Excel. Onde você vai é Excel. Orçamento, Excel. É planilhas Excel. Hoje. Legal, você... E ainda não é o melhor, né? Não, é isso que eu falo para você, que é atrasado. Hoje Sim. ainda é no Excel. Mas a grande maioria das empresas. É claro que tem algumas aí que tem um sistema um pouco mais avançado. Sim. Mas é assim, o mercado de transporte no Brasil, nós temos mais ou menos aí, uma ordem de grandeza, 260 mil empresas, que é ETC, empresa de transporte de carga. Com esse KNAI. E com KNAI. Sim. E umas 500 cooperativas. Né? Então, no universo de 260 mil empresas, vou falar para você que 10, 15%
estão num nível mais avançado, tal, Sim. que são grandes empresas que têm capacidade para isso, tem uma cultura já, um outro tipo de cultura. Vou falar para você que o restante não tenho medo de arriscar, não é um dado, isso é uma percepção. Sim. O restante é os 80%, eu não tenho medo de arriscar que tem um nível de atraso tecnológico. Legal. É, é muito importante ouvir isso, né? Porque é um mercado que representa para a economia muito, move esse país, né? O segmento logístico faz acontecer, mas a gente entender que tem esses gaps tecnológicos, é oportunidade para a gente como empresa também de fomentar, levar essa cultura, né? Você, aproveitando aqui, você é nosso, você é membro lá do STEC Club, Sim. está com a gente. Isso é muito legal que você falou que está nesse movimento de adaptação, entender a transformação digital, porque de fato o profissional que não olhar tecnologia como um valor agregado, entender que de fato está mudando o mercado, tende a ficar para trás, né? E às vezes tem esse, como eu posso dizer, essa um pouco de pé atrás de estar aberto a esse tipo de mudança e tudo mais, né? Você acabou não, né? Você quis entender o que a gente está vivenciando ali no STEC Club, está com a gente ali no dia a dia, nas aulas de tecnologia, entendendo o que é governança de dados, o que é BI, o que é engenharia de dados. Então é toda essa jornada de transformação digital. Porque eu acredito que você entende que é uma carência latente do seu mercado. Mas voltando ali pro nosso bate-papo, pro assunto, então você pegou papel, em que momento entrou o Excel na sua vida, mais ou menos, ali? Que você estava em uma empresa que, agora isso é Cara, eletrônico, que você fazia no papelzinho ali, não que deixou de fazer no papelzinho, né? Agora vai para eu acho as que em planilhas. 98, 97, não sei, preciso pegar, mas fiz curso de datilografia, Uhum. certo? Eu era especializado em datilografia em máquina de Quantas xerox, palavras né? por minuto? Não lembro mais. Eu tenho certificado em É. casa, né? Eu lembro que eu tive que começou a empresa começou a implantar terminais lá de computador, e eu não conseguia, eu tive que fazer um cursinho, eh, data data center, eu não lembro qual escolinha que é, mas para aprender a ligar o computador, é sério isso aí, o que faz para aprender a ligar o computador, Sim, e o cursinho do básico do Word, Excel, o Microsoft, né? O pacote Office. sim, Pacote Office, agora eu não vou lembrar qual que era o primeiro, mas era o primeiro, foi o primeiro Office que surgiu, vai. sim. Quando surgiu o primeiro Office, precisa levantar aí nas internet. Mas foi isso daí. Eu ia lá fazer o data, era data media, sei lá, eu não lembro. Fazer o cursinho para aprender a usar o pacote Office e ficar lá para poder aprender, e daí foi. Acho que foi em 97, 98, nessa. Aí desde então até os dias atuais, recentemente Excel. Excel. Daí para frente, o Excel entrou nas nossas vidas e tá difícil de sair, Isso viu? aí. Até hoje usa ainda, né? Até hoje. Hoje o que mais usa é o Excel. A gente quer, lógico. Eu descobri depois o BI, coisa maravilhosa, e a gente acaba pegando essas nossas planilhas de Excel e transformando para o BI e trazendo outra informação, outra base de dados, outra forma de interpretar, facilitando Sim. o entendimento, Outras oportunidades de outras negócio, né? oportunidades de negócio, uma análise, proporciona uma forma para você fazer uma análise melhor, Sim, né? Porque o Excelzinho lá, você tem que ter uma base de gestão para você analisar ele legal. sim, Se você quando você transforma isso daí num BI, você continua interpretando da forma, mas a sua equipe, para você transmitir a dificuldade, quando você está só no Excel, tudo bem, você tem a interpretação e é legal porque você tem e você retém uma o questão, conhecimento, né? você retém o conhecimento, você tem uma questão de gestão, você tem uma vivência, você interpreta legal. Mas é difícil você repassar, a sua equipe ter essa interpretação. Quando você transforma essas planilhas num BI, que você tem o dashboard, você tem a forma de interpretação, você consegue passar essa informação, passar essa comunicação com muito maior facilidade para o seu grupo. Então, mas você vê que isso tem valor agregado, Com né? Para você certeza. melhorar sua gestão. Porque não são todos os gestores que têm esse olhar. O que você acha? Quais são os desafios? É cultural? É falta de conhecimento? O que é? No segmento de transporte é cultural. Cultural. É por isso que eu falei para você, ainda existe essa predominância, ainda estamos naquela geração do cara que comprou o caminhão e foi crescendo de uma forma desorganizada e vamos, compra e vai. Não se estruturou e depois ele chega num determinado momento que eu preciso arrumar minha casa. Só que aí precisa arrumar a casa já é grande. Sim.
Daí para fazer essa reforma é muito difícil. Essa é uma dor em muitas empresas. E ele vai tentando fazer, certo? Só que depois vem as resistências, porque a mudança cultural não é de um dia para o outro. Sim. Você tem uma série de resistências. Daí quando você pega uma empresa que você fala assim, por exemplo, precisa investir, a gente precisa investir em tecnologia de informação, investir em programas, em software, papá. Pô, quanto me custa? A gente escuta isso todo dia aqui. Isso daí dá para eu... Você é doido, isso daí dá para comprar tantos pneus, isso aí dá para... Começa a fazer esse tipo de comparação. Sim. Não, é uma comparação que, para mim, é de uma forma desinteligente. Mas, essa questão cultural, isso daí. Daí o cara, às vezes, prefere ir tocando, faz a opção de ir tocando com o Excel, com o caderninho dele. E não é só no segmento logístico, né? A gente, semanalmente, tem esse tipo de conversa com donos de negócios, tomadores de decisão. E, de fato, ele acha que vai gastar muito dinheiro com tecnologia, ele não está preparado para aquilo, por isso que eu falo que a mudança não pode ser brusca. Ela tem que ser gradual. Ela tem que ser passo a passo, começar com uma prova de conceito em uma determinada área, para que a gente consiga mostrar valor para ele, para esse empresário, num curto espaço de tempo. Para entender que essa mudança pode ser feita e não tem que gerar também esse choque, essa ruptura tão... Porque a gente sabe, né, como que funciona. A operação às vezes está gargalada, falta mão de obra qualificada. Então ele tem que enxergar a gente como um parceiro. Um agente ali transformador, e ele também tem que estar aberto a esse tipo de mudança, comprar a briga com a gente para que o processo avance, né? E que a tecnologia entre naquela empresa, naquele determinado segmento e comece essa mudança de cultura. Mas falando de mudança de cultura, leva tempo. Leva tempo. Leva tempo. Mas a percepção que eu tenho também tem o outro lado, né? Os desenvolvedores de software, as grandes empresas e tal, o mercado de transporte em si não é um nicho, talvez, alvo deles. Então, eles desenvolvem produtos para o mercado da indústria, para outros mercados. Depois eles querem pegar esse produto e fazer uma adaptação no transporte. Daí o cara começa a usar uma ferramenta cheia de remendo. Sim. E às vezes, muitas vezes, atrapalha. E ele não tem, o transportador... Quer dizer, hoje já tem, mas foram ajustes que foram fazendo e hoje algumas empresas estão se dedicando a isso. Acabaram pegando esse nicho e falaram, não, vou trabalhar nesse mercado. Mas no passado não tinha, era tudo remendo. Daí o cara tinha que usar 10 ferramentas, 10 softwares, empresas diferentes para tentar fazer a gestão dele. Daí o cara trabalhava lá com um monte de ferramenta que elas não se conversavam. Sim. E a bagunça ficou pior, entendeu? Porque daí ninguém se entendia. Então, talvez deu esse trauma também. Então, agora hoje algumas empresas estão começarem a enxergar que o mercado de transporte existe, essas 260 mil empresas que eu te falei, existe um potencial, né? E daí falando para a STEC, eu acho que se montar uma célulazinha dedicado a esse nicho de mercado, a esse mercado, mas com soluções completas, não alguma solução que venha que depende de outra para fazer algum remendo, vamos dizer assim, mas pegar uma ferramenta que seja completa, eu acho que dá bom. A gente tem você na nossa carteira, né? Você é cliente nosso aqui. A gente tem algumas outras transportadoras também. A gente já é um mercado que a gente está inserido, entende essas dores, né? Conversando. E assim, o desafio é a gente conseguir atacar ali uma dor ali que escale, né? Que seja replicável para outras empresas, que eles consigam... Eu não fazer só um projeto customizado, né? Porque esse é o desafio, eu acho, que você trouxe para mim, que as empresas de tecnologia maiores não fazem um software para esse mercado, eles adaptam outro. Porque às vezes eles não conseguem ver esse potencial de escala também, né? De eu fazer algo que vai atender todo mundo de uma boa forma, né? Ele acaba adaptando ali, não tem tu, vai tu mesmo, entrega esse software ali nas coxas, né? E tá bom. Mas você sabe que eu tenho um sonho, né? Desde lá de 87, quando eu comecei no setor de transporte, mas como comprador, né? Esses dias eu até lembrei essa história, que o Roberto era meu gerente, e eu novão, 18 anos e tal. E eu saí quando eu saí da empresa, a empresa chamava Sinorda, era um fabricante de equipamentos aqui em Santo André, eu saí da empresa e fui uma grande empresa de transporte do pesado. Daí, pô, você é louco, não sei o que tal. Eu falei, não, pô, Roberto, gostaria de sonhador, né, 18 anos. Não, eu gostaria de poder fazer algo que contribuísse um pouco mais
para o segmento de transporte, porque eu achava um horror a organização dos caras. Você acredita que eu acho que hoje voltou essa lâmpada aí, essa luz? Voltou o desejo da transformação? E o que você Exatamente. está armando para agora? Quais que são os próximos Ah, passos? eu quero colaborar com a criação de uma ferramenta, pode ser um aplicativo, no qual ele traz a gestão do processo. Legal. Porque o que a gente encontra no mercado, por exemplo, você tem aí ferramentas de checklist. Checklist faz parte do processo, é evidente. Né? A área de qualidade exige um checklist, é um requisito da norma tal. Mas só traz a ferramenta do checklist, não traz a ferramenta do processo. Sim. Então, quero unir um aplicativo, ajudar a criar, desenvolver um aplicativo, que a gente trata do processo como um todo. Dentro desse processo, é claro, o checklist faz parte dele. Sim. Né? Só que consegue também fazer a parte da monitoramento. Então, você tem hoje uma ferramenta que é um aplicativo, você tem uma ferramenta que faz o checklist, tem uma outra ferramenta que vai tratar do processo, tem outra ferramenta que traz da manutenção. Daí você percebeu? O cara tem 10 ferramentas e às vezes elas não se conversam, ou quando se conversa dá problema. Sim. Então, criar uma ferramenta que a gente consegue unir o máximo de processos dentro dela e unificar. Essa é a pegada. E centralizar todos os dados em um único lugar. Em um único lugar. Aí eu consigo ver minha operação, Tudo. fazer a gestão disso. Então isso vai ajudar tanto o operacional quanto o gestor lá na célula, lá na sala dele de guerra lá. Operação com certeza, mas se você ajusta a sua operação, você ajusta a sua operação para quê? Para você ter um resultado. Se você tem um resultado, o gestor vai estar feliz, não é isso? Sim. Né? Se o gestor está feliz, você tem resultado, né? Você tem lucro. Se você tem lucro, o acionista também está feliz. Então, sim. E acaba um monte de problema dentro da companhia. Então, mas aí... Reduz os atritos. Mas aí tem o contraponto, né? É uma solução dessa, é só para grande empresa? Não. Então... Porque essa é uma máxima de tecnologia, um receio. As grandes empresas já têm. Sim. Por quê? Os caras investiram, há uma outra cultura, tal, tem capacidade. Tem desenvolvedor interno, às vezes? Desenvolvedor interno, às vezes. Tal. Essa já tem. Mas essas grandes empresas, nós estamos falando aí nos 15%, 20% que eu te falei lá das 60 mil. Sim. As médias empresas têm alguma coisa. Sim. Vamos falar para você que mais uns 40, 50%. Mas um monte de Excel ainda também. Mas um monte de Excel, juntado com um monte de coisa e tal, mas está se virando e às vezes se vira bem. Mas eu vou falar para você que tem aí uns 30%, 40% disso daí, que o cara não tem nada, mas ele não tem nada, às vezes pode ir para um outro detalhe, por capacidade de investimento. Sim. Então também a gente tem que fazer uma ferramenta que seja acessível. Sim. E que seja escalonável, que atinja esse público. Seja um custo-benefício. Custo-benefício. Então, às vezes, os grandes desenvolvedores falam, não, putz, não tem interesse comercial para isso. E também é aquela coisa, né? Se a gente falasse voltar a 10 anos, não voltar muito, não, vou voltar só a 10 anos atrás, você tinha um impeditivo muito grande, que eram os próprios motoristas. Sim. Você tinha uma geração de motoristas que o cara... Porque toda essa ferramenta, toda essa informação vai depender de quem? Do motorista. Porque se o motorista é o início do processo, é quem está no cara a cara com o cliente, se ele não lançar lá, não adianta. Não tem lançamento. Então você tinha uma resistência muito grande dos motoristas. Essa resistência é percebível que ela diminuiu muito. Sim. Muito mesmo. Então, sempre vai ter algum outro, mas que você consegue ajustar. 10 anos atrás, a resistência era muito grande. Então, talvez tentaram fazer isso no passado, mas falhou por quê? Por causa não foi trabalhado o motorista. Mas além da resistência, esse é um trabalho nosso como empresa de tecnologia. Se a gente não trouxer para perto o usuário final, essa é a base da educação, porque a tecnologia, por tecnologia, Sim, não resolve o problema. Exatamente. Você tem que ter essa ferramenta que seja de um baixo custo para você poder escalonar ela, mas você tem que ter uma educação por trás para poder dar o treinamento e orientação, principalmente para os motoristas, porque ele é a pessoa-chave. Porque é ele que vai fazer o lançamento. Mas isso é um desejo seu? É um sonho ou é algo que você já está se movimentando nos bastidores? Não, já estou me movimentando. Já está agindo já, em relação... Aí tá usando... Não quero ficar muito detalhe, não. Vem te dar umas dicas aí para os grandão. Os grandão pega e ó... Leva embora a vai ideia. Vai dar um problema para nós. Né? Acabou a minha estratégia. Mas não tem mesmo, mas vou ver um sonho realizado, de repente, também bacana. O grande pode fazer parte também desse porque projeto. Na final, assim, não estou colocando a receita acima disso daí. Primeiro está o propósito. Legal. Então era algo que estava ali parado,
Você vê a oportunidade. É amador, né, do dia a dia. Eu acho que você deve trocar com os pares ali, os outros empresários desse segmento e chega num consenso, né, que é uma Então, dificuldade do segmento. então, o propósito. Então, a gente coloca o propósito na frente. Então a gente traz ali todo o seu know-how, você tem aí 30 anos de logística, e o que você tem feito com relação à tecnologia, né? Porque você conhece aqui logística ponta a ponta, todas as dificuldades, os benefícios, os caminhos das pedras que a gente fala, os atalhos, mas e a parte de tecnologia, né? Já que você já está se movimentando, como que você tem buscado esse entender o como fazer isso, conhecimento para você se desenvolvendo nessa área? Ó, eu tenho buscado lá desde 97, que eu acabei, tinha curso de datilografia e fiz o curso do, do Office. Não, mas aí, infelizmente, isso daí Não, você vai pegar e hoje em dia você não não, usa para nada. não, eu tenho. Sou bastante curioso, né? Sim, Curioso a nível de usuário, a nível de conhecer, não a nível de querer ser curioso, querer me meter a desenvolver alguma coisa. Né? Isso não. Mas eu procuro me informar com literatura do mercado, né? Até o próprio evento que nós estamos participando, o mentorado que nós estamos executando, isso está me trazendo sim, uma bagagem muito legal, uma visão diferente, tomando conhecimento de coisas que eu nem imaginava, sim. né? Muito bacana. É, O IA, por exemplo, o IA, imaginava alguma coisa, depois que eu entrei no mentorado, eu acho um negócio assustador, né? sim. Mas É, a gente vai ter que viver com ela, não vai ter não, jeito. não tem para onde correr mais, né? É, E é assunto para outro podcast, isso, que a IA tá é, cada vez mais aumentando, não tem para onde correr. exatamente. Então, mas dessa forma, né? O mentorado é uma forma, e a busca de literatura é uma forma, e a conversa com os colegas é outra forma de estar se atualizando. Então, em breve vem novidade por aí, né? Então, Se Deus quiser, estamos trabalhando para isso. legal. Eu acho interessante, né, esse tipo de bate-papo, toda vez os convidados que estão participando aqui do STEC Podcast, seja ele mentorado lá do STEC Club ou não, ou cliente, essa capacidade de trazer toda a expertise do mercado. Eu já falei com diversos profissionais de diversos segmentos, né? Hoje você aqui de logística com toda essa sua bagagem, mas está aberto ao que está acontecendo no mundo Sim. hoje, né? Porque eu vejo muita gente que não quer fazer essa mudança, né? O que funcionava lá atrás talvez não funcione hoje mais. E aí, o que fazer com a minha carreira, né? É muito legal perceber que você é esse profissional que quer se desenvolver, né? Não, mas isso acontece muito mesmo. Eu vou falar para você, tem coisas que eu aprendi lá atrás e que hoje só me serve a título de curiosidade, porque Sim. não serve, em tese, não serve para nada. Pra Né? nada. Não consigo aplicar, não consigo fazer. Mas a gente tem que buscar a atualização. É constante, né? Constante. Agora, eu fico pensando no mercado de vocês, tecnologia, né? Porque a atualização de vocês é diária. É Né? diário. Hoje é uma coisa, amanhã já a evolução é muito rápida, é assustador isso daí. É assustador, mas tem o contraponto também. Você mesmo trouxe que o seu segmento tá há quantos anos trabalhando no Excel? Há 30 anos, Então, desde quando surgiu o Nexel. então eu falo, por mais que eu tenha que me atualizar como empresa de tecnologia, tá acompanhando, mas muita coisa que já é o trivial, o básico, a gente roda o Brasil afora aí, do norte ao sul do país, tem empresa que não está nem no básico ainda. Então a gente tem muito mercado para explorar, muita tecnologia para levar, com que nem é tecnologia nova, nem é o que está acontecendo em IA e tudo mais. Passos anteriores ainda eu tenho muito a colaborar e agregar com os empresários, né? Então é um caminho ainda. Infelizmente o Brasil não é um país totalmente tecnológico. São os grandes centros ali que na região sudeste, né? A gente está na região sudeste, São Paulo aqui é um polo, eu tenho outro polo em Florianópolis, né? Sim. A ilha lá também é fantástico em relação à tecnologia, mas o Brasil como um todo ainda tem estamos muito aquém de outros países, né? Então a gente tem bastante oportunidade, por isso que eu falo que por mais que a gente seja de tecnologia, você de logística, quanto mais você souber, a gente vai disseminar essa palavra, essa mensagem, esse conhecimento para frente, porque tá aí, tá para todo mundo usar. Hoje tá barata a tecnologia, então é uma máxima também que Sim. era um ponto que afastava as empresas das empresas de tecnologia. Ah, não é para minha empresa isso. É só para o Google, para o Nubank, para o Itaú que vai ter dinheiro. Hoje não. Hoje a gente consegue fazer coisa de ponta, tecnologia de ponta, com baixo investimento e recolhendo aí grandes ganhos ali com esse investimento, né? Então essa máxima de que tecnologia não é para minha empresa, eu não aceito mais essa objeção por parte do cliente. Eu mostro para ele os caminhos, o como. É óbvio, né? Não é que tudo é acessível, mas eu consigo fazer algumas transformações de processos e já começa a gerar resultado. Sim. Mas isso, daí voltando para o meu segmento transporte, logística,
Isso é um mito também lá, né? Porque quando você fala no assunto tecnologia, melhorar os processos, trazer ferramentas, a primeira coisa que o empresário pensa, não é para mim. É louco, isso é caro demais. Então, foi Sim, criado esse mito, que é sim, uma objeção que precisa ser esclarecida, precisa ser trabalhado. sim. Que é o primeiro impacto. O cara fala, não, isso é muito caro. E ele não tem essa noção, que a transformação toda essa evolução diminuiu os custos. Por isso que esses fóruns aqui, seja um podcast, um treinamento, uma palestra, essas rodadas de conhecimento são importantes, né? Para levar essa mensagem e fomentar que estão mudando as coisas e tudo mais, né? Então, cada vez mais que eu puder trazer aqui pessoas que são representantes do seu mercado, têm experiência, têm bagagem, está aberto, né? Não só pessoas de tecnologia. Eu quero falar com pessoas de qualquer segmento, porque no final do dia as conversas vão para a tecnologia. Sim. Eu costumo dizer que hoje em dia a maioria das empresas, ou quase todos os negócios, são de tecnologia e dados, quer queira eles ou não. Porque hoje a gente tem sistema, informação para tudo que é lado, é WhatsApp, é rede social, todo negócio está passando em algum sistema, em algum lugar, está na internet, então tem tecnologia, então não tem para onde correr mais, né? Então esse tipo de bate-papo, esse tipo de troca aqui é muito importante. Não, com certeza. E é aquilo que eu te falei, é assustador mesmo. E o nosso setor, então, que sempre foi atrasado em relação a isso, e tem uma questão cultural, é um tema que ainda é um tabu. Sim. Ainda precisa quebrar esse tabu aí. Eu queria entender de você, né, qual que é a sua visão para o mercado de logística em relação à tecnologia para os próximos anos, né? O que você vê de tendência, o que você vê de movimentação, o que pode ser feito para ser melhorado, gerar mais resultado, né? Com o advento da IA hoje em dia também, qual que é a sua visão, né, para os próximos anos? Assim, se você falar em logística, quando a gente fala os outros setores de logística, armazenagem, distribuição, supply chain e tal, eles estão top. Tem tecnologia de De ponta, ponta. você tem armazéns que é Autônomo, autônomas, só robô, tudo automatizado, legal. Perfeito. O gargalo está no transporte. O transporte não acompanhou. entendi. Só que para você. É um ciclo. O transporte está dentro dessa cadeia. É Sim, uma cadeia. sim, Então, a cadeia ainda não fechou por conta do transporte. Então, se quiser ter uma logística perfeita, com redução de custo, ganhar prazo, etc., para melhorar essa cadeia, precisa trabalhar o setor do transporte. E qual que seria a sua recomendação para implementação? O que olharia primeiro é processo, é cultura, educação, pessoas? Tem que trabalhar primeiro com cultura, porque você tem que quebrar esses mitos que eu te falei. Existe esse mito que a tecnologia é cara e não é. Né? Então, a questão cultural ela tem que ser bem trabalhada. E, claro, a partir do momento que você convenceu o dono da transportadora, o transportador, que você implantar processos adequados, implantar tecnologia adequada, trazer ferramentas que vão melhorar o processo, possibilitar a melhora do processo dele, né? Eliminar gargalos, parar com essa coisa do cara ter 10 ferramentas. Ele ia ter uma escolha de uma ferramenta adequada que vai atender ele num custo baixo, né? E começar a ter esse engajamento e ter um trabalho junto às classes, aos sindicatos patronais, precisa ter essa consciência, né? E até como um plano de governo, de Estado, eu acho que existe um gargalo logístico no país. Sim. O país é um dos maiores Infraestrutura. exportadores de commodities do mundo. Né? A gente precisa da logística para ter esse ganho, de eliminar os desperdícios. Então, seria legal também se tivesse uma política do Estado em dar um incentivo às empresas do transporte Investir que em. necessitam dessa tecnologia. Talvez tenha com linha de financiamento. Pô, se você financia um caminhão, por que você não pode financiar uma tecnologia que vai melhorar o processo dele e que vai ter mais lucro para poder conseguir pagar o caminhão? Legal. Percebeu? Sim. Então, teria que ter isso também. Teria que ter essa vontade política de trazer uma linha de financiamento para esses empresários poderem investir no seu negócio em ferramentas de tecnologia.
Achei bem interessante esses pontos, que de fato faz sentido, né? Só que a gente está vivendo um momento de transição, né, das empresas, né? Eu, por exemplo, eu tenho clientes na carteira que é o filho. Então já muda também um pouco da mentalidade e cultura. Então eu tenho observado que essa nova geração, os filhos assumindo essas empresas do segmento logístico, eles já estão mais abertos à tecnologia, à implementação. Só que aí, esse cara que está aqui querendo a transformação digital, vivendo aqui na ponta, ele vem, por exemplo, ele vem aqui para São Paulo, faz imersões, participa de cursos, treinamento, volta para dentro de casa, mas quem ainda está na operação não está ainda nesse mesmo nível, nesse mesmo ritmo, né? Então ainda vai demorar um pouco para quebrar esse processo, essa cadeia aí da cultura, de fato, mas eu tô percebendo, né, pelo menos nos acessos que eu tenho, clientes, né, esse movimento, né, da nova geração assumindo as empresas logísticas. Essa passagem de bastão é bastante complicada, de fato, né? Agora tá mudando, tá vindo uma nova geração, né, com outro tipo de cultura. A questão é que o transportador no Brasil não é para amador. Não é para amador. Porque o que você tem de empresa que já quebrou aí, empresas que eram grandes, gigantes e quebraram, uma série de razões. A questão é que você tem que unir a vivência do mercado, tá lá, conhecer o seu processo, conhecer o seu negócio, e você tem que trazer coisas novas. Então, às vezes também, nessa troca de bastão, você tem sucessores que são acadêmicos, Sim, puramente acadêmicos, né? E às vezes o cara tá cheio de curso, tal, mas entra numa transportadora e não consegue implantar, porque na prática também é outra, sim. não teve essa vivência. Então, Não tem a estrada. é uma dor, não tem estrada, então é uma dor, né? Então, e confunde às vezes muita coisa também. O cara, porque você tem o sucessor, né? Você tem o herdeiro e você tem o sucessor. Sim, E às vezes o cara quer que o herdeiro seja o sucessor, mas às vezes ele não tem o perfil, não é o cara certo. Então fica essa briga, que é uma questão cultural também, porque o dono transportador ele quer que o filho dele seja o sucessor dele. Mas às vezes o filho dele é herdeiro, não é o sucessor. sim. Aí Percebeu? é outro desafio. É outro desafio. É outro desafio. Entendeu? Então tem essa dor também. E é complicado. Falar que aqui o transporte de carga não é para amador, porque saiu nos jornais, tudo aí e tal. A maior empresa de entregas dos Estados Unidos, a FedEx, Sim. ela fechou a unidade dele no Brasil, não está operando no Brasil, para você ter uma ideia. Não sabia disso. Então, se você falar de uma FedEx, o cara tem tudo que é de tecnologia de ponta, o cara tem ações na Recurso. bolsa, recurso, tem de tudo. E o cara não aguentou, ele falou, não, aqui é para louco, eu tô fora, fechou as portas, abandonou a operação. Então, para você ter uma ideia. Sim. É um desafio, não tem jeito, né? São outras nuances do nosso país também que não entra no detalhe, no mérito. Mas do todo da conversa a gente observa que é cultura, é processos, tem um pouco de restrição do segmento ao novo, né? Essa Com modalidade. certeza. Só que a gente tem que ser esse agente multiplicador da tecnologia, esse agente que vamos fazer melhor. O que estava sendo feito até aqui hoje não é mais assim, mas vamos continuar brigando. Sem dúvida. Essa é a nossa missão aqui como empresa também. Aqui na STEC, a gente tem muita. Qual é a palavra certa? Eu não me fugiu a palavra certa que eu queria utilizar, mas é a questão de conflito, de. Não é. Sempre foi assim. Eu ouço muito essa objeção. A gente sempre trabalhou dessa forma, né? Então, eu tô acostumado, tô calejado, acredito que você também, né? Quando você vem como gestor querer mudar o como é feito, agora implementar você está usando BI, né? Então você vai apresentar para os seus pares um BI e o cara, não, eu uso meu Excel ou ainda meu caderninho aqui, gera no começo um Sim, choque, né? sim. Uma estranheza, né? Eu queria ouvir de você, Adalto, quando você começou a utilizar no seu dia a dia esse tipo de tecnologia ou análise de dados para sua gestão, o que isso gerou de benefício? Foi uma ação transformadora, né? Porque você consegue fazer análise com muito mais rapidez, você consegue comunicar o seu time com uma forma mais eficiente, você tem seus controles do seu processo, aquilo que é importante para você, de uma maneira mais organizada. Legal. Realmente foi transformador.
Você consegue citar para a gente, até para eles entenderem, uma rotina sua que, por exemplo, ou era em papel, no caderno ou no Excel, quando você implementou um BI, uma análise de dados mais visual ali, que gerou um benefício assim para sua gestão, uma operação específica? Você tem alguma que você gostaria de Não, falar citar? de gestão, o meu DRE é assim, como assim, várias empresas, ainda está até hoje, roda no Excel. Então, a minha análise do DRE é 100% ali no Excel, fica analisando, ver quantidade de percentual, o que, que é esse ponto, faço a curva ABC lá, tudo no Excel, tal, tal. Mas também é trabalhoso, você Sim, fica, não é que é trabalhoso, a gente está acostumado, a gente acha que é fácil, sim, tal. Mas a partir do momento, aí você vai fazer uma reunião com seus pares, uma reunião para você definir, mostrar o DRE, tomar ações, fazer plano de trabalho, plano de ação, etc. Tudo em cima do DRE. Quando você fica analisando no Excel, você olha lá aqui uma projeção, quem poluída, aquele monte de número, linha não e sei o quê, vai coluna. a linha, dá uma coluninha em colorido, vai lá, pá, puxa, né? Daí começa a ver uma pergunta, não, mas qual que é a curva ABC? Daí você vai lá, tem que ficar na sua ferramenta, tá? É tudo ao vivo lá, tá? Quando você, a partir do momento que você tem um BI com dashboard e tal, você pá, projetou lá, você tem uma visão clara, uma forma organizada de enxergar aquilo, que você tem os filtros. Não, eu quero saber quanto que é só de mão de obra direta. Pá, clicou lá, mão de obra direta, já aparece o slide. Quero saber qual é o meu custo indireto. Vai lá, custo direto, quanto eu paguei disso, quanto eu paguei daquilo. Pô, é maravilhoso, você não precisa ficar. Isso aqui não, aquilo te organiza, você economiza o seu tempo, você tem ganho de tempo, ganho de eficiência e uma clareza, que é o principal. Você traz os dados com uma clareza. Então, isso realmente é transformador. E você vai ter o trabalho ali de fato só estratégico, Só que estratégico, deveria não. ser o seu trabalho, Para né? tomar a sua decisão, Decisão. enfim, juntamente com seus pares. Eu acho que você conseguiu convencer o pessoal de casa, seja no segmento de logística ou não, que isso é importante, né? A gente trazer a tecnologia para o nosso know-how. Por mais que eu tenha uma experiência, uma carreira ali muito grande, mas usar esses atributos que tá aí hoje, seja inteligência artificial, seja um BI ali para uma análise de dados, vai melhorar a sua performance, vai melhorar seu Não, com resultado. certeza. Com certeza. Recomendação que eu dou para o público aí, quem estiver nos assistindo, que está com a sua planilhinha de Excel, cara, vai para um BI, vai para dashboard, que vai ser realmente transformador e custa muito barato. Ele não tem é patrocinado aqui com a gente não, tá? É porque ele usa, é cliente e viu Não, sem que dúvida, é verdade. É um depoimento. Mas brincadeiras à parte, Sim. mas é isso, né? A gente, como gestor, tomador de decisão, a gente tem que gastar nossa energia com estratégico, não com trabalho repetitivo, ficar ali catando milho mesmo. Eu falo que as planilhas é isso, é catar milho ali, você ficar cruzando número, informação, repetir várias vezes, né, de forma repetida. Então, o BI, a automação, a IA, vem de fato para livrar esse nosso tempo, né? E a gente focar no que importa, Não há que é o dúvida. negócio, escalar o nosso negócio, crescer com lucro, né? A gente porque também é só faturar não adianta, né? Se eu não Não, tenho a última linha lá do meu DRE saudável, também não, nada adianta. faturamento sem resultado não vale nada. É só vaidade, né? É só vaidade. É melhor você faturar 100 mil com resultado de 20% do que você faturar 1 milhão com resultado de 2. É Né? isso aí. Então, não é nada. Tem que Outra- ver a sua última linha. E o BI te proporciona isso. Isso. Enxergar isso com maior clareza. Bom, pessoal, sempre todos os convidados que estão vindo aqui são pessoas queridas, que estão no meu dia a dia. Eu aprendo muito, seja segmento financeiro, econômico, pessoal que já veio aqui, que é cientista de dados, da inteligência artificial. Hoje estou aqui com o Adalto, que é do segmento logístico. Sempre é uma aula, é um bate-papo gostoso, eu aprendo muito. Para a gente ir para os nossos finalmente aqui do nosso episódio de hoje, queria deixar para você o espaço para suas considerações finais, o recado que você quisesse dar aí para nossa audiência aqui do STEC Podcast, fica à vontade aí para a gente encerrar esse bate-papo. Não, agradeço a oportunidade. Quando me chamar de novo, com certeza eu participarei novamente. Né? Foi muito bacana o nosso bate-papo. Consideração final realmente é fazer a recomendação para o pessoal aí que procure se atualizar, procure buscar as novas gestões, tá inteirado com esse mundo da tecnologia, porque não tem jeito, a tecnologia chegou para abraçar nós mesmos, já abraçou e está aí dominando, né? Quem não implantar sistemas, não implantar processos nas suas empresas, não tiver o controle, cuidar do controle,
vai ficar para trás, vai quebrar. E no meu segmento, que é o transporte rodoviário, principalmente, né, são empresas que precisam de gente, que precisa de processo, que precisa de tecnologia, né? Então, se você implantar na sua empresa uma ferramenta adequada, naquilo que eu falei, que você consegue unir os seus processos numa única ferramenta, né? E você trazer também sistema de gestão através do BI para você ter esses dashboards, ter esse controle, poder compartilhar com a sua equipe, vai ser um ganho fantástico. Então, mergulhe nessa. Muito obrigado, viu, Adalto, pelo bate-papo. Um Eu que prazer ter agradeço. você aqui. E assim a gente encerra mais um episódio aqui do STEC Podcast. Até a próxima.